daqui a 15 dias, né? Dia 15, se não me engano. É isso? Estão me É isso ouvindo? mesmo. É Ah, isso tá. mesmo, professor. Pois é. Antes de começarmos, nós temos aí conteúdos dados, aquela parte de funções até função de segundo grau, né? E a parte de geometria analítica, que é a parte da circunferência, que o Zé pediu que eu desse. Então, vamos deixar esses dois itens para a nossa prova, somente, e essa parte de exponencial, a parte de gráfico, a parte de equações e inequações, que eu vou discutir hoje, nós deixamos para uma avaliação posterior, um momento posterior, tá certo? Então, só vamos atuar na parte de função segundo grau, ou início de função até função de segundo grau, e depois a parte de exponencial, ok? Tem 13, ainda está faltando gente. Acho que o frio espantou alguns. Guardar mais uns minutinhos para a gente começar. Alguma dúvida em algum problema que vocês andaram fazendo e não conseguiram? Tudo certinho? Bom, sobre a nossa prova, a feitura dela, segundo a escola, será das 14 às 18, no dia 15, se não me falha a memória, né? Então, eu preparei um arquivo em PDF com as questões, 5 questões, de modo que vocês as resolverão o de sempre, né? Fotografa, coloca num doc e salva no formato PDF para que ele não tenha a formatação perdida por algum problema. PDF é mais seguro, né? Não mande em Word, né? Mande em PDF. Mesmo porque, para corrigir as provas, eu comprei um aplicativo no iPad que ele pega o PDF e você trabalha com ele, escrevendo nele, enfim, como se fosse papel, né? Então, de modo que se mandar em outro formato, dificulta para mim a correção. E o pior é que pode perder a formatação inicial que você tenha dado, por conta de eventual diferença entre o software que você usa e o que eu uso, né? Então, por favor, ao salvar o arquivo no próprio Word, ele oferece essa possibilidade. Salvar como PDF. Escolhe lá PDF, tá? Se não souber, basta ver no Google, né, como salvar um doc no formato PDF. É fácil, tranquilo. E aí,
Feita a prova, né, vocês terão até às 18 horas para fazê-la. Feita a prova, vocês encaminham para o meu e-mail, porque daí eu baixo as provas feitas, vou corrigi-las e solto o resultado para vocês. Não só o resultado, como as provas corrigidas também, logo na sequência do dia 15, né? Se possível, o mais rápido, né? 16, quando muito, dia 17, tá certo? Então, vai ser isto. Recapitulando, as provas chegarão a vocês pela plataforma Plural, né? Montei um esquema lá, de modo que a plataforma libera no dia 15 às 14, vocês têm até às 18, manda para mim em PDF para o meu e-mail e eu faço a correção. Bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se organizem para que vocês não tenham problemas, porque serão várias coisas ao mesmo tempo. O meu material, o do Ney e o do Zé. Ok? Bem, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Um minutinho. Tá aqui, uma janela. Verifica para mim se está compartilhando aí. Tá ok? Sim, professor. Está compartilhando. Tá. Então, está aqui. Função exponencial foi o que nós vimos. Uma recapitulação rápida, né? Nós, em última aula, vimos o quê? Que a função exponencial é toda aquela função do tipo f de x igual a elevado a x, né? Onde o a, que é a base da potência, é um número positivo e o a é diferente de 1. Então, toda potência com estas características gera o que chamamos de função exponencial. Vimos também um detalhe interessante, que se nós temos algo do tipo a elevado a x e o a é positivo e diferente de 1, para qualquer x que pertença ao conjunto dos reais, que é o expoente, isto aqui resulta no número b, né? E este número b será sempre um número positivo. Jamais o b será igual a zero e jamais o b será um número negativo. Então, desta forma, né, esta conclusão nós fizemos na última aula, desta forma, para qualquer expoente x, a imagem f de x será sempre um número positivo. Isso é muito importante. Deste modo, nós concluímos também que o gráfico da função exponencial, né, se a base for um número maior que 1, será um gráfico desse tipo, cortando o eixo das ordenadas em 1. Então, este é o gráfico quando eu tenho o A maior que 1, ou seja, a base da minha potência. Esta função é uma função crescente, porque para maiores valores de x, eu tenho maiores valores de y, de imagem, né? E concluímos também que se o A for um número menor que 1, no entanto, maior que 0, o gráfico da função exponencial será algo desse tipo, né? Eixo x, eixo y, e a coisa vai acontecer ao contrário do gráfico que eu desenhei lá em cima. É como se eu girasse, né? É como se eu girasse este primeiro gráfico em torno do eixo y. Ele faz este movimento e assume esta posição. Aqui continua sendo 1. E, neste caso, esta função é decrescente. Por quê? Porque à medida em que eu aumento o valor de x, o valor de y diminui. E concluímos também, né? Ou percebemos também, na última aula,
que o eixo x, em ambos os casos, é chamado de assíntota, né? Então, aqui eu tenho a assíntota e aqui eu tenho a assíntota. O que é que vem a ser uma assíntota? É o gráfico para o qual a curva, a função tende, sem jamais alcançá-la, né? Nós veremos. Está compartilhando ainda? Sim. Tá. Nós veremos posteriormente, quando estudarmos logaritmo, uma função, e o logaritmo, a gente vai ver que é a função inversa da exponencial, a gente vai ver algo desse tipo aqui, uma função que faz isso, né? Neste caso, só para fortalecer o conceito de assíntota, neste caso, eu tenho duas assíntotas. Eu tenho a assíntota horizontal, né? Esta curva vermelha tende ao eixo x em ambos os lados, mas não a alcançará. E nós temos a assíntota vertical. Por quê? Porque em ambos os casos, né, o gráfico, a tendência dele é alcançar o eixo x, mas isto não acontece. Então, este gráfico, em particular, tem estas propriedades. Só para que curiosidade, este gráfico é o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, né? Certo? Então, a assíntota é a reta para a qual a curva tende sem jamais alcançá-la, tá bom? Então, foi isto que nós vimos na aula anterior. Dando sequência ao conceito de exponencial, função exponencial, nós temos aqui o que nós chamamos de equações exponenciais. O que é que vem a ser uma equação exponencial? O nome está dizendo, equação é uma igualdade. Exponencial envolve uma potência de base positiva e diferente de 1. Então, a elevado a x será igual ao número b. Isto é uma equação exponencial, porque envolve uma exponencial e uma igualdade. Tá certo? Para resolvermos a equação exponencial, e o que é que significa resolver? Significa que eu tenho, por exemplo, 2 elevado a x é igual a 8. Isto é uma equação exponencial. E a questão que se coloca aqui é: qual deve ser o valor x do expoente para que, uma vez posto na base 2, resulte em 8? Facilmente a gente percebe que, neste caso, o x será igual a 3. Então, se o x for 3, esta equação estará atendida. Portanto, buscar a solução de uma equação exponencial significa encontrar o valor do expoente que torna a sentença verdadeira, né? Então, isto é resolver uma equação exponencial. Aí, existe uma técnica para resolvê-la. E esta técnica, ela passa por o que nós chamamos, ou particularmente eu chamo, de casos, né? São essencialmente 3 casos, e diferem entre si, e cada um deles exige uma técnica especial. Vamos vê-la. O primeiro caso, está aqui. Vocês estão enxergando direitinho o que é que está escrito aí ou não? Está difícil, né? Pequenininho. Então, eu tenho aqui, eu vou copiar 3 elevado a x quadrado menos 3 será igual a 9 elevado a x. Então, esta é a equação que eu preciso resolver. E é uma equação exponencial, porque, particularmente neste caso, envolve exponencial em ambos os membros da minha equação. Qual é o princípio, desculpe, básico de solução? Toda exponencial, ela exige
o que nós chamamos de bases iguais. Então, eu devo ter no primeiro membro e no segundo membro potências de mesma base. Por quê? Porque uma vez tendo potências de mesma base, eu comparo os expoentes. Então, este é o segredo, né, deste exemplo 1 a ser resolvido. Fatoro. Se 3 elevado a x quadrado menos 3 será igual a 9 elevado a x, fatorando o segundo membro, eu tenho que 3 elevado a x quadrado menos 3 será igual. O que é 9? É 3 elevado ao quadrado. Tudo isso elevado a x. Aí, aqui, eu tenho uma propriedade de potência, ou seja, eu tenho uma potência elevada a um novo expoente. O que eu faço? Multiplico os expoentes. Portanto, ficará 3x ao quadrado menos 3 igual 3 potência a novo expoente, multiplico o expoente. Ou então, eu posso dizer que isto é potência de potência. Potência de potência, multiplico o expoente. Agora, observe, o que é que eu obtive aqui? Uma equação onde, no primeiro membro, eu tenho uma potência de base 3 e uma potência de base 3. Ora, é simples, é só pensar. Quando que o número A elevado a x será igual ao número A elevado a 3? Ué, se as bases são iguais, basta que os expoentes sejam iguais para que eu tenha a sentença verdadeira. Então, este é o princípio: transformar as potências em potências de mesma base para que eu possa comparar os expoentes. Portanto, dando sequência na solução, se 3 elevado a x quadrado menos 3 é igual a 3 elevado a 2x, é porque o x quadrado menos 3 deverá ser igual a 2x. Muita gente diz, cancela, cancela. Não cancela nada. Aqui a gente está comparando, tá? Por favor, não use o termo cancela, cancela. Eu conheço professores que antigamente usavam esses termos, né? Não na escola nossa, quando eu dava aula em outras escolas, e sempre dizia que estava errado. Então, observe, o que havia anteriormente? Uma equação exponencial. Uma vez que eu as transformo em potências de mesma base e compare os expoentes, eu saio da equação exponencial e vou cair em algo conhecido, que no caso, em particular, é uma equação de segundo grau. Portanto, agrupando os termos, x quadrado menos 2x menos 3 será igual a zero. Veja que eu obtive uma equação de segundo grau completa. Vamos tentar resolvê-la por Girard. Caso não seja possível, uso Bhaskara. Lembrando de Girard, geralmente é possível, porque as raízes são inteiras, né? Quem é a soma? É o valor B sobre o valor A. Portanto, menos 2. O oposto, 2. Formulinha do Girard. Quem que é o produto? O valor C dividido pelo valor A. Portanto, menos 3. Então, eu busco números que somados deem 2, multiplicados menos 3. Começo sempre pelo produto. Vejo que o produto é negativo. Se o produto é negativo, os números têm sinais contrários. Portanto, um é positivo, outro é negativo. Aí eu vou lá em cima na soma, né? Somo dois números com sinais contrários, que eu já concluí antes, no produto. E deu positivo. Conclusão final, a maior raiz, em termos de valor absoluto, será positiva, a outra será negativa. Aí, volto novamente no produto e pergunto, quem multiplicado dá 3 inteiros, óbvio, né? Então, no caso aqui é 3 e 1, 3 e 1. Então, desse modo, eu resolvi a minha equação por Girard, ou soma e produto. Portanto, eu tenho aqui como solução x igual a 3 ou x igual a menos 1. De modo que isto é a solução do meu problema. Portanto, a solução
daquela equação lá em cima será o quê? Menos 1 e 3. O que é que significa isso? Significa que se colocarmos menos 1 ou 3 no lugar dos expoentes e no lugar da variável x, a sentença tornar-se-á uma sentença verdadeira. Então, é desta forma que resolvemos este primeiro exemplo. Ou seja, eu tenho exponencial de um lado, exponencial do outro, não interessa se uma ou várias, isso não importa. Eu devo, através de fatoração, transformá-las todas em potências de mesma base. Uma vez feito isto, eu comparo os expoentes. Ficou clara a explicação deste primeiro caso? Alguma pergunta? Não? Acho que não, Vitor. Vamos ver, então, o exemplo 2. Aquela separação que é feita para que possa se estudar. Ou seja, o caso 2. O que é o caso 2? Note, eu vou escrevê-lo aqui em cima, talvez ele esteja meio ilegível. O problema 2, ele é o seguinte, eu tenho aqui 5 elevado a x mais 1, mais 2, que multiplica 5 elevado a x, menos 5 elevado a x menos 1, é igual a 34. Bem, o que difere o problema 2 do problema 1? Né? Note que no problema 1, nós tínhamos simplesmente exponenciais. No problema 2, eu tenho no expoente, observe lá em cima, soma ou subtração entre a variável e alguma coisa. E uma outra coisa importante, observe que as bases são iguais, né? 5, 5, 5, 5, etc. Então, toda vez que tenhamos coisas desse tipo, ou seja, que tipo? Exponenciais de mesma base, né? Exponenciais de mesma base, apresentando no expoente soma ou subtração de elementos. Nestes casos, como devo proceder para resolver? É simples. Deixa eu apagar aqui, para fazer, porque eu não quero mudar de tela. Posso apagar aqui, né? Só um minuto. Apagando, fica mais fácil discutir tudo aqui em cima da apostila, que daí quando vocês forem dar uma revisada, fica mais fácil a percepção. Então, no caso 2, toda vez que eu tiver soma ou subtração, eu vou abrir o expoente, transformando em produto. Quando é que eu tenho uma soma ou subtração no expoente de uma potência? Aí eu preciso trabalhar com as propriedades de potência, ou seja, se eu tenho um número A elevado a x, que multiplica um número A elevado a y, isto aqui é um produto de potência de bases iguais, portanto, eu terei A elevado a x mais y. Então, eu sempre terei uma soma no expoente de uma potência quando eu tiver um produto de potência de bases iguais, né? É a propriedade. Portanto, desta forma, né, raciocinando desta forma, e no sentido contrário, se eu tenho 5 elevado a x mais 1, eu posso pô-lo no formato 5 elevado a x, que multiplica 5 elevado a 1, mais 2, que multiplica 5 elevado a x, menos 5 elevado a x, que multiplica 5 elevado a menos 1. É igual a 34. Então, aquela equação transforma-se nesta equação aqui. Tá, e daí? Qual é a vantagem? A vantagem é esta. Observe, eu tenho um termo, outro termo e outro termo. 3 termos. E, aos 3 termos, eu tenho o fator comum. Qual é o fator comum? 5 elevado a x. Então, eu vou pô-lo em evidência. Portanto, colocando 5 elevado a x em evidência, o que é que acontece? Pego este primeiro termo, 5x, que multiplica 5 a 1 dividido por 5x, dá 5. Mais, pego este segundo termo,
2 que multiplica 5 elevado a x, dividido por 5 elevado a x, é 2. Pego o terceiro termo, menos 5 elevado a x, que multiplica 5 elevado a menos 1, dividido por 5 elevado a x, vai dar o quê? Menos 5 a menos 1, que eu já vou transformar em menos 1/5. Isto é igual a 34. Tá, mas e daí? Bom, e daí que nós obtivemos algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, todos esses elementos são semelhantes. Nós chamamos eles de numerinho. E eu posso agrupá-los, né, fazendo as continhas aqui. Então, eu tenho 5 elevado a x, que multiplica 5 mais 2, 7. 7 menos 1/5. Como é que eu faço essa conta rápida? Transformo o 7 numa fração de denominador 5. Portanto, multiplico. 5 vezes 7, 35, dividido por 5, menos 1/5. 35 quintos menos 1/5 costuma resultar em 34 quintos. Portanto, 34 quintos é igual a 34. Agora, observe. Olha que interessante. Olha o que o processo faz. Eu tinha soma na minha equação. Através de fatoração e propriedades de potência, eu transformei aquela soma em um produto. Esta é a chave da coisa, né? Aí, esse 5 que está dividindo, vou pô-lo multiplicando, portanto, fica 5 elevado a x será igual a 34, que multiplica. O 5 divide, passa multiplicando, o 34 multiplica, passa dividindo. Cancelo, cancelo, 5 elevado a x é igual a 5. Veja que eu caí aqui no caso 1. Eu tenho uma equação, onde no primeiro membro só há uma potência, no segundo só há uma potência, este é o princípio do caso 1, e ambas têm a mesma base. Portanto, eu comparo o expoente. Portanto, x é igual a 1. X igual a 1 é a solução do meu problema. Então, 1 é a solução do meu problema. Entenderam o caso 2? Ou seja, toda vez que você tiver soma ou subtração no expoente da exponencial, você deverá abrir, né, em produto, para que você possa fatorar e, uma vez fatorado, resolver o problema, caindo no caso 1. Alguma pergunta aqui? Posso seguir? Bom, ninguém fala nada, significa que eu posso seguir. Bom, vendo agora o caso 3, ou o tipo 3, tanto faz. O tipo 3, ele irá diferir dos anteriores pela seguinte característica. Observe, eu tenho aqui a minha sentença, a minha equação. 4 elevado a x menos 3, que multiplica 2 elevado a x mais 2 menos 64 igual a 0. Vou apagar esse trem aqui do lado, para poder trabalhar nesse espaço sem ter que mudar a minha página. Bom? Está aqui. Então, eu tenho isto. Bom, primeira coisa interessante de se observar. O que difere este caso, né, dos até aqui vistos? Então, este caso difere dos demais. Por quê? Primeiro, ele não apresenta, embora apresente soma no expoente, as bases já são diferentes, não são iguais lá em cima, ó, 5, 5, 5, tá? Então, toda vez que nós observarmos que eu tenho a exponencial e as bases são quadradas entre si, observe, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. 4 é o quadrado de 2. Então, toda vez que as bases forem quadradas entre si, a saída é trocar variáveis. Agora, isso aqui então, também pode nos enganar.
ele pode parecer, quer dizer, esta mesma sentença, ela pode aparecer deste modo. Olha só, 2 elevado a 2x menos 3, que multiplica 2 elevado a x mais 2 menos 64 igual a zero. Você pode tê-la, né, aparecendo na sua frente nesta forma ou nesta forma. Vamos aprender a distinguir este caso dos demais. Observe, neste primeiro caso aqui, eu tenho bases quadradas entre si, né? E aqui eu tenho bases iguais, mas no expoente aparece aqui produto no expoente, tá? Embora apareça uma soma, mas a soma é irrelevante. O que interessa aqui é o produto que aparece aqui. Então, toda vez, recapitulando, toda vez que nós nos depararmos com uma equação exponencial onde as bases são quadradas entre si ou o expoente apresenta um produto, a técnica empregada será troca de variáveis. Então, no caso 3, nós vamos usar troca de variáveis. Bem, e como é que isso é feito? Vamos supor que isto aqui não foi o caso. O que foi dado foi isto aqui. Vou trazê-la aqui para cima. Então, como eu tenho 4 e tenho 2, vou transformar esse 4 numa potência de base 2. Como? Fatorando o 4. Portanto, o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Tudo isto elevado a x, menos 3, 2 elevado a x mais 2, menos 64. Agora, observe, 2 ao quadrado elevado a 2x, eu posso escrever 2 elevado a 2x menos 3, que multiplica 2 elevado a x mais 2, menos 64 igual a zero. E aí eu noto que eu tenho produto no meu expoente. Portanto, eu vou fazer isto, olha só. Mudar a cor da caneta. 2 elevado a x, olha o que eu vou fazer aqui. Elevado ao quadrado, menos 3, 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Abri esta soma que apareceu aqui no expoente, menos 64 igual a zero. Continuando, 2 elevado a x elevado ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. Portanto, menos 12, quem? 2 elevado a x. Portanto, 2 elevado a x menos 64 igual a zero. Embora não seja necessário, observe que eu coloquei colchetes. Aqui é necessário no primeiro, mas no segundo não. Por que não? Para que eu possa deixar claro que neste termo e neste termo eu tenho um elemento que eu posso usar troca de variáveis. Então, é aqui que a gente atua. Eu pego e digo, sendo 2 elevado a x, um certo número A. Por que A? Porque é a inicial do meu nome e eu gosto muito dele. Está aqui. Então, se 2 elevado a x eu vou trocar por A, aquela sentença lá em cima poderá ser escrita A elevado ao quadrado menos 12A menos 64 igual a zero. Observe que coisa interessante que acontece, né, quando você pega e troca o 2 elevado a x por A. Onde é que nós viemos parar aqui? O que é que vem a ser isto? Bicho famoso e conhecido. Estão me ouvindo? Alguém me ouve aí, Sim. caramba? Sim. Ah, tá. Pensei que tivesse caído essa porcaria aqui. Bom, então isso aqui é uma equação de segundo grau. Pode falar, minha gente, não faz mal não, viu?
Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. Ou seja, através da troca de variáveis, eu peguei uma equação exponencial e a transformei em uma equação de segundo grau. E vou dar solução a ela. Ou seja, por Girard, quem que é a soma? B sobre A é menos 12. O oposto é 12. C sobre A é menos 64. Portanto, menos 64. Agora, quem é que eu multiplico e dá menos 64 e somo dá 12? Bem, se o produto é negativo, é porque os sinais são contrários. Se quando eu somo sinais contrários e obtenho mais, é porque o maior é positivo e o menor é negativo. Portanto, já descobri que uma das minhas raízes é positiva, a outra é negativa, e a de maior valor absoluto é positiva. Bem, quem multiplicado, voltando aqui no produto, resulta em 64? 16 e 4, professor? Como é que é? 16 e 4. Correto, muito bem. 16 e 4. Por quê? Porque 16 menos 4 costuma dar 12. E 16 vezes menos 4 costuma dar menos 64. Portanto, eu não preciso usar Bhaskara para resolver o meu problema. Ou seja, o que é que eu descobri aqui? Que o meu A, como são dois, né? É o A1 e o A2, e cuidado, porque por que é A? Porque a minha equação está na variável A, não é X. Então, aqui eu tenho resolvida a equação que o A1 é menos 4 e o A2 é 16. Muita atenção aqui. A equação está na variável A. Não vai me socar X aqui, é o que vocês costumam fazer, pelo amor de Deus, né? Bem, eu achei A, mas não me interessa A. O que eu quero? Eu quero X. Mas quem é X? Está aqui, ó. A relação entre A e X. Portanto, como 2x é igual a A, né, nós temos o quê? Vamos ver aqui. Se o A for igual a menos 4, que é o primeiro caso aqui, a primeira raiz, eu tenho que 2x será igual a menos 4. Como é que eu dou solução a isso? Como é que eu dou solução a isso? 2x igual a menos 4. Não, minha gente, fala comigo. Nem que seja, não sei. E aí? Não sei, professor. Ótimo. Não tem. Não existe x pertencente a R, tal que 2 elevado a x seja menos 4. Por que que não tem? Porque nós vimos que um A elevado a x será sempre um número positivo. Jamais você conseguirá encontrar um valor para x que resulte em zero ou negativo. É a definição da exponencial, né? Portanto, isto aqui não tem solução. Bem, este é o primeiro A. Eu tenho um segundo A, né? Qual é o segundo A? Vamos mudar a cor aqui. O primeiro era menos 4, o segundo é 16. Portanto, se o A for igual a 16, aqui em cima, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 16. Caí numa equação exponencial banal. Como é que eu vou resolvê-la? Fatoro as bases. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quarto. Princípio de resolução das exponenciais. No primeiro membro, uma só potência. No segundo membro, uma só potência. Ambas de bases iguais, comparo os expoentes. Este é o princípio de resolução. Portanto, o x terá que ser 4. E eu dei solução ao meu problema. Portanto,
aquela equação lá em cima, né, inicialmente, resulta em x igual a 4. Como é que eu a resolvi? Recapitulando. Toda vez que eu tenho potência, uma quadrada em relação à outra, ou eu tenho produto no expoente, usarei o que nós chamamos de troca de variáveis. Vou transformar a minha equação exponencial em uma equação de segundo grau. E assim eu resolvo o problema. Deu para entender? Ficou claro? Alguma dúvida? Sim, professor. Tá tudo certo. Tudo bem? Uhum. Ótimo. Bem, fechando aqui a ideia, né? O trabalho sobre exponencial, que realmente é bastante curtinho, depois passamos para exercícios e aplicação. Nós temos as inequações exponenciais. Bem, as inequações exponenciais, obviamente, não são equações, né? Claro. Então, eu tenho algo do tipo, a elevado a x é maior que alguém, é menor que alguém, é maior ou igual que alguém, é menor ou igual que alguém. Então, isto é uma inequação, uma não equação. O resto é tudo igual, inclusive os princípios de resolução. Só que tem um pequeno problema, né? Qual é o pequeno problema? É em relação ao gráfico. Você não pode esquecer, né, os gráficos padrão, ou seja, se a minha exponencial tem uma base maior que 1, este é o gráfico padrão e ela corta em 1. Então, aqui o A é maior que 1. Se a minha exponencial tem a base entre 0 e 1, cuidado, não é negativa, né? É entre 0 e 1, o gráfico será isto daqui. E aqui continua sendo 1. Então, aqui a minha base, ela é menor do que 1, porém maior que 0, o que a torna algo positivo e diferente de 1. E aqui, no caso, quanto maior o x, né, maior o y. Portanto, a função é crescente. E aqui, quanto maior o x, menor é o y. Portanto, neste caso, a função é decrescente, a função exponencial, né? Ou seja, f de x igual a A elevado a x. Portanto, para que eu obtenha, no caso das inequações exponenciais, para que eu obtenha respostas maiores para valores de entrada, ou seja, imagens, se eu tenho uma exponencial crescente, quanto maior o x, maior o y, tranquilo. Mas, se eu tenho uma função decrescente, aí acontece um problema. Quanto maior o x, menor o y. Portanto, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade quando eu estou resolvendo uma inequação de função decrescente. Tá certo? Este é o senão da resolução das inequações exponenciais. Então, é o que diz aqui, ó. Quando eu comparo uma exponencial com outra exponencial, se a minha base, né, se o A for entre 1 e 0, observe, aqui está menor, aqui ele colocou maior. Então, eu devo inverter o sinal para poder fazer a comparação. Se a base for maior que 1, eu mantenho o sinal, observe, mantenho o sinal. Então, toda vez que eu comparar inequações exponenciais e a base estiver entre 0 e 1, eu devo inverter o sinal da desigualdade. E, em sendo a base maior que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade. O resto é, desculpe, tudo a mesma coisa que as equações exponenciais. O resto que eu digo é o procedimento algébrico, tá? Então, tá aqui, ó, compreendendo melhor esta observação que eu fiz, está aqui neste quadrinho,
Certo? Bem, vamos fazer aqui um problema aqui, ó. Suponha que nós tenhamos que resolver isto daqui. Opa, peraí, escorregou aqui. Pá. Tenhamos que resolver isto aqui. Como resolver? Bom, princípio de resolução, tanto das equações quanto das inequações. Vou tentar transformar todo o primeiro membro e todo o segundo membro numa potência de base única, né? E, de preferência, mesma base. Então, veja só, o que é o 49? O 49 é o 7 elevado ao quadrado, ou seja, fatoro o 49. Então, no lugar do 49, eu coloco o 7 ao quadrado. Tudo isso elevado a x ao quadrado. Maior que. O que é raiz quarta de 7 elevado a 3x? Usando propriedade de potência, se eu tenho a raiz enésima de um número a elevado ao número m, transformando isso em potência com expoente fracionário, eu fico com a elevado a m dividido por n, né? Note que eu tanto vou quanto volto, depende da minha conveniência. Então, eu vou transformar isto aqui numa potência com expoente fracionário. Portanto, eu fico com 7 elevado a 3x dividido por 4. E note que eu estou alcançando o meu intento. Qual é? Transformar o primeiro membro e o segundo membro em potências de mesma base. Então, esta é a ideia, através de fatoração e transformações. Portanto, eu fico com... O que eu tenho aqui? Potência de potência. Portanto, multiplico os expoentes, segundo a regra de trabalhar com as potências. Portanto, eu tenho 2 que multiplica x quadrado. É maior que 7, 3x sobre 4. Veja que até agora eu só apliquei as coisas que eu tinha visto lá nas equações. Agora é que eu vou partir para a solução da inequação. Eu percebo que aqui o primeiro membro deverá ser maior que o segundo. Percebo também que as bases são maiores que 1. Portanto, eu devo manter o sinal da desigualdade. Ou seja, para que isto seja maior que aquilo, deverá ocorrer o 2x ao quadrado maior que 3x sobre 4. Tá? Bem, o que é isto aqui? É uma inequação. Portanto, trazendo todo mundo para o primeiro membro, 2x² menos... vamos fazer diferente. Menos 3/4 de x é maior que 0. Tá? Cuidado, de repente você sai multiplicando para lá, para cá, não pode, né? Porque a inequação tem que ser tratada de forma especial. Ao fazer estes agrupamentos, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma inequação de segundo grau. Como que eu resolvo uma inequação de segundo grau? Alguém poderia me dizer? Coisa vista anteriormente. Demorou. Estudo do sinal. O que eu quero? Bom, que 2x² menos 3x mais 4, menos 3/4 de x seja positivo. Mas, o que é que vem a ser isto? Isto é o que nós chamamos de função. Portanto, eu quero que a minha função seja maior que 0. Mas, o que é uma função ser maior que 0? Significa que para determinados valores de x, eu terei que ter imagens positivas. Portanto, eu espero que, uma vez entrando com o valor de x na minha função, ela resulte em algo positivo, ou negativo, ou nulo, depende do que eu quero. Se eu quero algo positivo, negativo ou nulo, como que eu vou descobrir isso? Através do estudo do sinal. Então, não esqueça, para resolver uma inequação de segundo grau ou de primeiro grau, eu vou precisar fazer o gráfico da função. Por isso que foi estudado antes, né? Não foi sem motivo, não foi a zóio. Teve um propósito. Bem,
Eu percebo que a minha função é 2x² menos 3/4 de x. Vou fazer de conta que ela é igual a zero. Para quê? Para achar suas raízes, porque eu preciso disso para estudar o sinal. Isso aqui é uma função de segundo grau incompleta, portanto, eu posso resolvê-la por fatoração. X que multiplica 2x menos 3/4 igual a zero. Quando que este produto é nulo? Né? Quando que um produto é nulo? Quando isto for zero ou quando aquilo for zero. Portanto, aqui eu tenho x igual a zero, que é uma primeira raiz, e 2x menos 3/4 igual a zero. Portanto, eu tenho 2x igual a 3/4. Trago o 4 multiplicando, ou levo o 2 dividindo, tanto faz. X será igual a 3/8. Portanto, eu tenho aqui as duas raízes, que eu preciso para quê? Para fazer o estudo do gráfico. Então, aqui eu tenho só o eixo x é necessário. Eu tenho que a minha parábola tenha a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Portanto, esta é a minha parábola. Aqui. E eu tenho que as raízes são quais? 0 e 3/8. Né? Portanto, aqui eu marcarei 0 e 3/8. E agora eu faço o estudo do sinal. O que é que eu sei? Que a direita de 3/8 é positivo, a esquerda de 0 é positivo, e entre 0 e 3/8 as imagens serão negativas. Aí eu comparo com a inequação. O que eu espero da minha inequação? Que ela seja maior que zero. Portanto, onde eu terei respostas maiores que zero? Né? Em que intervalo? Fora das raízes. E aí eu dou a resposta. Portanto, isto aqui terá solução. X pertencente a R, tal que o x seja menor que zero, não pode ser igual a zero, porque se for zero, é raiz da zero. Então, x menor que zero, ou o x maior que 3/8. Portanto, isto é a solução do meu problema. Ou seja, é assim que nós resolvemos uma inequação exponencial. Sempre irá passar pelo estudo do sinal da função. Não esqueça isso. Deu para entender, minha gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem? Bem, continuando aqui, né? Mais um exemplo. Exemplo 2. Observe. O que é que nós podemos fazer aqui? Bem, primeira coisa é o princípio elementar. Eu tenho que transformar todo o primeiro membro e todo o segundo membro numa só potência, de preferência de bases iguais, para que eu possa comparar os expoentes. Esse é o princípio elementar, tanto das equações quanto das inequações exponenciais. Então, o que é que eu percebo aqui? Que isto aqui é um nono, isto aqui é um 81. Eu posso transformá-los todos em potências de base 3, ou seja, eu posso fazer a seguinte escrita: 1/3 elevado a x menos 1 menos. O que é um nono? Um nono é 1/3 ao quadrado elevado a 2 menos x menor ou igual. O que é 1/81? Fatorando o 81, 3/4. 3 vezes 3, 9, 27, 81. Portanto, eu tenho isso aqui. Observe. Aqui eu posso fazer duas coisas. Ou deixar todo mundo na forma de potência 1/3, de base 1/3. Então, eu posso continuar 1/3 elevado a x menos 1 vezes 1/3 elevado a 2 menos x menor ou igual a 1/3 elevado a 4. Isto aqui eu posso escrevê-lo daquela forma. Por quê? Pelas propriedades de potência, esse 4
vem como expoente do 1 e vem como expoente do 3. A hora que ele cai como expoente do 1, não altera em nada. Então, escrever isto ou escrever aquilo é escrever a mesma coisa, né? São sinônimos. Aí, observe, o que é que nós temos aqui? Um produto de potência de bases iguais. O que é que eu devo fazer? Seguir a regra, ou seja, mantenho a base e somo os expoentes. Portanto, fica x menos 1 mais 2 menos x, menor ou igual a 1/3 elevado à quarta. Portanto, o que vai acontecer aqui? Observe, o x mata o x. E eu fico com 1/3 menos 1 mais 2 dá 1. Portanto, 1/3 somente. Menor ou igual a 1/3 elevado a 4. O que aconteceu? Como é que eu interpreto a resposta? Hein? Professor, não Professor. sei. Eu tô carente de falar com gente. Caramba, vocês não falam comigo, pô. Eu fico falando com essa tela aqui, eu vou ter problema com isso, pô. Vou precisar de psicólogo. A escola está fechada, não posso ir lá, eu vou ter problema. Bem, como é que eu interpreto esta resposta, minha gente? Diga para mim, por favor. Cheguei nisto. E daí? O que eu faço? Como é que eu concluo o problema? Não tem solução? Ao contrário. Ao contrário. Veja só, o que aconteceu? Eu tenho este problema lá em cima. O que é isso? É uma equação exponencial que supostamente depende de quem? Da variável x para poder acontecer. Certo ou não? Então, eu preciso saber qual é o x que eu coloco aqui para que o primeiro membro seja menor que o segundo membro. É isto que é o problema. Só que eu resolvi, os benditos x sumiu. Olha lá, sumiu, um cancelou o outro. E eu cheguei nisto. Mas o que é isto? Ué, é uma afirmação. 1/3 é menor ou é igual a 1/3 elevado à quarta. Bom, 1/3 costuma ser isto, 1/3. 1/3 elevado a 4 é 1/81. Quem que é maior, quem que é menor? 1/3 é menor que 1/81? Não. Por quê? Quanto maior o denominador, menor a fração. De modo que isso aqui é uma inverdade, isto aqui é falso, né? Portanto, não existe x pertencente a R, tal que 1/3 elevado a x menos 1 vezes 1/9 elevado a 2 menos x seja menor ou igual a 1/81. Tá certo? Deu para entender a ideia? Se fosse ao contrário, ou seja, se isto aqui fosse maior, aí a resposta seria R. Ou seja, independe do valor de x, tá? Independe do valor de x. Correto isso, minha gente? Sim, professor. Tá? Certo, professor. Ótimo. Opa. Bem, eu não vou conseguir resolver esse problema. 8h57 aqui. O Ricardo pediu para a gente atentar para o horário, mas eu vou dar um início nele. Observe, eu continuo com uma inequação, mas segue as mesmas características da equação. Note, eu tenho aqui potência 25,
potência base 5. Observe que uma base é quadrada em relação à outra, né? Então, aqui, a técnica recomendada é trocar variáveis, ou seja, fica 5 ao quadrado elevado a x menos 126, 5, vou colocar entre parênteses, 5 elevado a x mais 5 maior ou igual a zero. O que é isto aqui? Bom, isto eu posso escrever como sendo 5 elevado a x elevado ao quadrado, menos 126 sobre 5, 5 elevado a x, mais 5 maior ou igual a zero. Observe, agora eu faço com que, eu faço com que o 5 elevado a x valha um certo número a. Se isto acontece, o que vai produzir aqui no meu problema? Onde tem 5 elevado a x, eu escrevo a ao quadrado menos 126 quintos vezes a mais 5 maior ou igual a zero. Observe, onde é que nós fomos parar? Né? O que é que significa isto? Significa uma função de segundo grau. Na realidade, uma inequação de segundo grau. Então, como resolveremos isto? Bem, eu faço o gráfico desta função, né? Vamos supor que ele dê isso. Não interessa quais são as raízes. Concavidade é voltada para cima, porque isso aqui é positivo, né? Então, aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2. O que é que nós sabemos analisando o gráfico? Que aqui é positivo e negativo. O que é que eu quero? Maior ou igual a zero. Portanto, eu admito a resposta, né? Como sendo as raízes, portanto, x1 e x2 são respostas, e os valores à esquerda da x1 e à direita da raiz x2 são resposta. Portanto, aí eu escrevo a solução, e eu tenho a solução do problema. Então, nunca esqueça que, para resolver uma inequação de segundo grau, você precisará do estudo do sinal das funções. Tá bom, minha gente? Foi claro nas explicações, pessoal? Professor, Foi sim. Diga. desculpa interromper assim, mas o senhor consegue voltar na outra conta, no outro problema? Eu já sei, eu estava pensando nele. Aqui está errado. Eu fiquei brincando aqui. Aqui, como é que se diz? As potências não são base entre 0 e 1. Então, aqui eu tenho... Por isso que eu falei que estava errado. Aqui eu tenho que fazer o contrário. Se as bases estão entre 0 e 1, eu devo inverter o sinal da desigualdade. Fui enfático nisso e acabei errando. Fiz aquela brincadeira lá, me desconcentrei. Você está certo. Na verdade, não era isso. É que eu fiquei com dúvida. Ali no começo, o segundo termo, 1 sobre 3 ao quadrado elevado a 2 menos x, eu não entendi para onde que foi esse quadrado do 3. Ah, é aqui, tá certo. Bom, eu vou fazer o seguinte, para não tomar mais tempo de vocês e não invadir a aula do professor. Eu vou fazer a resolução desse na sequência, faço um vídeo e posto lá. Esse 2 vai ter que multiplicar lá em cima, ó, porque vai ficar aqui 1 3 ao quadrado elevado a 2 menos x. Então, vai ficar 1 terço ao quadrado e depois tudo a 2 menos x. Então, vai ficar 1 terço, 4 menos 2x. E aí não vai acontecer o que aconteceu lá. Mas foi interessante o que aconteceu lá, porque foi inusitado. Eu vou modificar para que dê aquele tipo de resposta e dê isso. Eu vou refazer esse problema, ok? Ok, obrigada. Um abraço a vocês, até a próxima. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente lá, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Obrigada. professor. Valeu, professor. Até Obrigado. Até mais.